Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Valor em Negócios. E nesse episódio a gente vai ter uma conversa com o Felipe Garcia, fundador da Criatégia, uma agência que cria, que tem estratégia. Seja muito bem-vindo, Felipe. É bem por aí. Valeu, Lázaro. Obrigado aí. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Feliz aqui estar aí com você. Muitos anos que a gente já se conhece, né? Acho que Muitos mais uma vez anos. a gente fazer um resumo aqui, passar para a galera aí o que a gente tem aí de conhecimento nesses anos todos aí. Obrigado Maravilha. mais uma vez. Felipe, já abre, já faz a abertura. Eu falei de cria e com estratégia. Como é que é esse negócio? Bom, basicamente é isso, né? Eu acho que esse nome veio de uma curiosidade, né? Que a gente fica sempre tentando encontrar o nome perfeito, né, Sim. para as coisas, né? Sempre fica tentando encontrar o nome que todo mundo vai ali gostar ou tem que gostar. Mas na verdade, a gente sempre pende muito, e até o nosso trabalho a gente vai falar bastante disso também, pende muito para a questão da simplicidade, né? Então, assim, o que na verdade o que a gente faz hoje? Qual que é o resumo de tudo que a gente faz, né? Hoje a gente entra com pesquisa, com diagnóstico, depois a gente faz a criação e depois, né, a gente faz a estratégia para poder aplicar isso de uma melhor maneira para o cliente, né? Eu acho que Uhum. foi um nome aí que calhou bem e, por incrível que pareça, não tinha nenhuma empresa no ramo de comunicação que trabalhava com esse nome. Uhum. Então, isso também foi uma surpresa para nós e a gente tocou o barco. Não, eu tô perguntando justamente porque eu achei super legal, porque quando a gente fala de criação, as pessoas confundem. Isso é papo para você, mas eu já vou dar uma palhinha. Tem muita gente que não, às vezes não valoriza a importância de criar um trabalho bonito, um logotipo, uma marca, uma identidade visual que faça sentido, né? Que tenha um propósito ali, que tenha valores. Enfim, mas isso eu vou deixar com você. É que eu gostei muito do nome, por isso que me chamou a atenção. Não, e eu acho que é perfeito. E eu acho que você falou muito de criação. Todo mundo fala, né? Nossa, mas vocês são tão criativos, né? E aí a criatividade nada mais é do que treino, Sim. como qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Uhum. Então todo mundo pode sim ser criativo. Basta você usar aquilo, né? Incorporar aquilo no seu dia a dia, né? Então é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui, a gente fala bastante aqui dentro agora, com quem a gente se relaciona, e é um exercício. E é um exercício sem fim. Não existe começo, meio e fim. Só Hum. existe um começo, né? A gente desenvolve bastante, mas a parte realmente de finalização, a gente entende que é sempre uma etapa e terão outras. Maravilha. Felipe, eu já te conheço há alguns anos já, mas quem está assistindo não te conhece. Então se apresenta, fala quem é você primeiro como pessoa, o que você gosta de fazer, fala um pouquinho de você. Rapaz, bom, hoje, né, e desde sempre, eu fui sempre um apaixonado por carro. Hoje em dia, além de ser apaixonado por carro, já tem já uns mais de 20 anos aí que eu sou um apaixonado por carro antigo, né? Tenho amigos, né, em comum também que são apaixonados por carro antigo, então a gente conversa bastante disso. Hoje sou casado, tenho dois sobrinhos maravilhosos que eu amo de paixão, e é lógico, né? A gente sempre é um aficionado, um maluco, né, por coisa nova. Sim. Então, qualquer tipo de, enfim, desde o segmento de, até, assim, vai desde cinema, né, tecnologia, a parte realmente de metodologias novas. A gente, na verdade, é até quase uma obrigação nossa, né, a gente está ali sabendo o que está acontecendo, mas eu acho que eu me abasteço com isso, sabe? Isso é Sim. uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Até nos cursos que a gente dá também, uma das missões que a gente fala, né, para os nossos alunos assim, é que realmente a gente tem ali meia hora, uma hora ali de ativação junto com os alunos, mas que eles peguem aquela metodologia ou aquelas ferramentas que a gente passa para eles e apliquem no nosso dia a dia. Então, você vai num restaurante, aplica a ferramenta. Você vai no supermercado, né, também tem algumas ferramentas que são aplicáveis nessas visitas, né? Bom, desde cinema, restaurante, supermercado, você vai ali viajar, qualquer tipo de experiência que envolva Hum. entre uma relação com o consumidor e uma marca, a gente está lá. Legal, bacana. Legal. Vamos lá. Você começou. Antes da gente evoluir com profundidade para o que você faz hoje na Criatégia, vamos voltar. Como a ideia é contar a trajetória profissional.
Você já entrou, a primeiro trabalho, qual foi o seu primeiro contato profissional? Já foi na área de design, não foi quando você começou lá atrás? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que para falar da minha trajetória, não tem como eu não falar do meu pai. Meu pai, ele sempre foi um admirador, ele é até hoje, das artes, desenhos, então assim, eu ficava maravilhado com os desenhos que ele fazia e eu simplesmente copiava aqueles desenhos que ele fazia, né. E aí de tanto copiar, a gente já falou aqui no nosso bate-papo, que é treino, Sim. né, a gente acabou tendo ali não era um dom, né, mas eu fui, enfim, uma facilidade por conta de uma pessoa tão próxima a mim desenhava, né, quase toda semana, se não todos os dias. Rapidinho, ele tinha como Então, profissão o desenho? não, Ah, esse que era não. o mais legal. Meu pai sempre foi vendedor, né, a vida inteira, Tá. muito parecido com o que você trabalha hoje. Sim. Mas, olha, com certeza, se internet naquele tempo, meu pai seria um cara, assim, bem ativo, né, porque era Sim. realmente, ele gostava muito de fazer. Hoje já é aposentado, né. Uhum. Mas voltando para o desenho, foi uma coisa muito bacana. Então, assim, o meu vô também, né, por parte de pai, falecido também, ele era autodidata, gostava muito de arte, desenho. Ele era um escritor autodidata, né, lançou 2 livros. Então, assim, Caramba. eu acho que, como tem essa veia meio autodidata, eu acho que são algumas coisas que são primordiais, né. E aí, indo para minha carreira de design, Uhum. é a parte da curiosidade. Te Eu sou um despertava a cara curiosidade. muito, muito. Eu sou nato um cara muito curioso, muito observador, Uhum. observador de comportamento de pessoas. Então, lá na frente eu entendi, nossa, faz todo sentido, eu olhando para trás, né. Eu falando um pouquinho de trajetória, acho que é importante eu comentar isso, para ir, situar, né, a gente aí numa Sim. linha do tempo, né. Eu acho que foi uma coisa muito bacana. Agora, te respondendo, obviamente que eu não comecei direto na área, porque eu fazia bastante desenho, e isso eu fiz até a parte do colegial. E aí, antes de entrar na faculdade, né, a minha mãe, ela sempre trabalhou, né, e aí, obviamente, pai e mãe, como não citá-los, né? Uhum. A minha mãe já me ajudou, que ela foi uma ponte entre eu entender quais eram os primeiros processos de criação dentro de uma empresa. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre trabalhou numa fábrica de joias. Eu sempre que eu desde pequenininho via, né? Nossa, uma fábrica onde fabrica um monte de joia. Na real, era isso mesmo, né, que acontecia. Mas, na verdade, eles eram o quê? Eles eram fornecedores das grandes joalherias que tem até hoje Tá. aí, né? Vivara, H-Stern, enfim, Bison, são tantas aí. E Uhum. aí, logicamente, eu gostava muito de desenhar e a minha mãe, ela era gerente administrativa dessa fábrica, né? Uhum. E ela também cuidava, né, dessa parte de desenvolvimento, porque passava por ela, questão Sim. de pagamento e tudo. Quando ela chegou em casa uma vez, eu olhei na pasta, os desenhos, que era uma coisa maluca, assim, eram uns desenhos maravilhosos, assim, de uma designer, de joias. Eu falei: "Eu quero, velho. Eu quero desenhar produto, cara". É isso, então, ou seja, eu vou alinhar, né, o que eu curto, Gosta de né, fazer. com profissão, com virar isso uma profissão e ganhar uma grana com isso. É assim? Sim. Então tá bom. E aí o que que eu comecei a fazer? E é a dica que eu dou, né, para todos os alunos. O início da sua carreira não é, um grande problema você pegar as referências daquele designer, né, e se aproximar dele e tentar fazer igual, né. Não, Sim. obviamente, não 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 copiar, copiar, né? exato, né, mas você entender como que o cara chegou até lá, né, e você tentar reproduzir aquilo. Sim. Então é aí que eu comecei a fazer isso, eu comecei a criar ali algumas coleções, e aí eu dava na mão da minha mãe e falei: "Mãe, vê se você consegue apresentar lá para os donos da empresa". E aí, entre uma conversa e outra, ela apresentou, os caras curtiram 2 Você desenhos, fez e ela levou o trabalho? ela fez, ela levou o trabalho. Quantos anos você tinha? Desculpa a pergunta. Cara, eu tinha na época de 17 para 18, eu estava terminando o colegial, Sim, né. caramba. É, foi uma coisa muito bacana, porque foi uma receptividade. E aí, foi acho que um primeiro embate que eu tive, no sentido literal da minha profissão de design, porque eu entrei, ou seja, eles escolheram, acho que eu fiz mais de 40, 50 desenhos, eles escolheram 2, e aí Dos eu seus fui desenhos, 2 desenhos. tá? E aí eu fui,
eles falaram assim: beleza, manda chamar o Felipe aí para vir até aqui, que eu quero dar uma olhada nesses desenhos que eu escolhi e conversar com ele um pouco. A hora que eu cheguei, entrei na sala, nervoso pra caramba, a primeira coisa que eles falaram: por que você fez isso? Aí eu, e que eu fiz isso? Aí Putz. tá aparecendo o nosso papo aqui, né? Eu falei, Parecendo tomando cara, bronca, eu vou né? falar. Exato, por que eu fiz isso? Aí eu falei, tá, bom, qual que é o objetivo, né? Ele falou, não, mas eu quero saber por que desses desenhos, por que você fez uma folha aqui, por que você colocou uma pedra ali e tal? Eu falei, ah, tá, então acho que foi a primeira pergunta que eu falei, legal, então eu tenho que fazer um desenho com embasamento. Eu Com um falei, porquê. opa, entendi. Então ali foi a primeira, o meu primeiro desafio que eu tive, acho que foi um dos grandes, é, é, uma das grandes experiências que eu tive ali na área, Sim, né? E eu falei assim, então embasar isso. Eu tinha 18 anos, né, ali e tal, na época, eu falei, sim, não, eu preciso entender como é que é isso mais. E aí que eu fui falando assim, beleza, então vou ter que fazer uma faculdade, tem que criar uma ciência por trás disso aí. sim, Existe um método para poder criar, para poder ganhar os outros, né, ali sim. no, nessa fundamentação, né? E aí que eu entrei, né? Ou seja, então eu tinha ali, eu já tido uma experiência ali no ramo de joias, né? Uhum. Escolheram depois, enfim, eles criaram duas coleções baseadas nos meus desenhos. Eu fui também, fiz colar, fiz brinco, enfim, são coleções, né? Depois essas coleções foram, pode falar, Lázaro. Mas É, você. Não, desculpa te cortar, mas você. Você chegou pra a trabalhar com ele CLT ou você fazia os trabalhos. não, não, Ah, não. a gente era freelancer. Ah, tá. Eu vendia por desenho e por Tá. coleção. Tá bom. É legal que você perguntou, porque é uma das dúvidas também, né, da Sim. galera que está começando e tal. Não, na época foi realmente freelancer, e aí, é óbvio, depois dessa experiência, eles me levaram para a exposição em uma feira, onde eles Tá. participavam, né, que era a FENINDIA, hoje uma das grandes feiras que tem aí, né, da América Latina. Tá. E aí foi a minha primeira experiência. Depois eu voltei e entrei, né, na faculdade, trilhei ali 4 anos de faculdade, entrei como estágio no terceiro semestre, e aí, de novo, né, curiosidade. Um acaso, entrou, eu estava ali, numa aula X qualquer, entrou duas pessoas de uma agência de design de embalagem até então, porque eu não sabia, Uhum. falando que, aqui é a sala de gráfico, né, porque lá a gente separava design gráfico e design de Ah, produto. tá. Aí ela falou, não, não, aqui é design de produto, né? Eu falei assim, tá, mas o que que você vieram fazer aqui? Eu era desbocado mesmo, só um Sério? ferrugem, né? Curioso pra caramba. Ela falou, não, é que tem duas vagas de estágio, só que não é remunerado, mas é para a área de gráfico. Eu falei, então eu vou, tô querendo trabalhar. Que Então legal. vou, vambora, vambora. O Beleza. professor na sala, tudo tranquilo, assim. Tudo tranquilo, porque uma das pessoas era ex-maquinzista. Ah. Então, a pessoa que entrou ali na sala já meio que conhecia ali o professor, já estava meio que combinado, né? Mas Ex- eles entraram na sala Ex-maquinzista é porque errada. fez Mackenzie, é isso? Isso, exatamente. Tá. É uma religião, praticamente. Sei. E eu sou maquinzista, um pouquinho da trajetória, eu sou maquinzista desde a primeira série do primário, viu? Tá. Faculdade. Ah, você Então é sempre uma estudou no trajetória, colégio, é, faculdade, sempre, Mackenzie. sempre Tá. estudei minha vida inteira. Hum. E foi engraçado, porque eu comecei a ir para lá, sem remuneração, era eu mais uma pessoa. Sim. E aí a pessoa começou a ficar muito nervosa, muito chateada, porque não era remunerado, e eu, cara, uma hora essa pessoa vai sair, eu vou entrar, esses caras vão me efetivar. Legal. Entrei no estágio, afinal de contas, essa pessoa saiu, entrei, era um estágio design gráfico, embalagem, aí é onde eu tive a segunda paixão. Tá. Por Eu acho que enquanto era só design. só design, Não, bem não amplo. de bem amplo, tá conceito, tal, bem, né, bem amplo, tipo Desenhar, faculdade. Ok, desenhar. era um desenho. Eu queria desenhar, ganhar dinheiro desenhando, né? Sim. Ter uma profissão desenhando. E E aí eu aí? comecei a entender que existiam áreas dentro. Né? Então Ah, tem a área de design de produto, a área de design gráfico, e aí até então seria legal a gente guardar essa informação, e hoje completamente diferente. Lá na frente, falo mais um pouco sobre isso, porque eram duas áreas só: design gráfico e design de produto. Bom, só. é isso. Tá. Aí você tinha que escolher. Então, para onde que eu fui? Como eu gostava muito de desenhar carro, quando eu era pequeno, meu pai desenhava carro, né? Muito carro e tal, tudo mais. Eu falei, bom, então acho que eu vou mais na parte de De produto, né? produto. Que era um sonho meu virar design automotivo. E aí eu
estava lá nessa sala, e aí, por um acaso, as pessoas entraram na sala errada, e era para eles terem entrado na sala de design gráfico, e entraram na sala de design de produto. Eu me candidatei, e aí fui embora, os caras me efetivaram. O outro desistiu. O outro desistiu por conta disso. Sim, É uma exploração, porque sim. Não teve a porque eu visão, acho um né? absurdo. Não, não. E, cara, desculpa, eu não sabia ligar um computador, era tudo aquele Apple, Macintosh, Macintosh, aqueles grandes ainda, né? aquele grandão, gigante. Cara, para mim era bonito, tudo lindo, queria mexer em tudo. E aí, essa pessoa não aguentou, saiu, efetivaram, depois veio, inclusive o dono dessa agência, que é a Sapien Design, eu faço questão de citar, somos amigos até hoje, Sério, conhecemos cara? até hoje. Não, ele é um cara sensacional. Depois eu descobri que ele é um cara super premiado. Que Todo legal. mundo, ele fez belas artes, é um cara super premiado e tal. E eu fiquei ali, né, entre você acreditar ou não, né, mas eu acredito muito, mas assim, foi um pouco de sorte com oportunidade ali, entendeu? Cara, Um peraí, não, não, pouco não, 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 de. não, não. Pode parar tudo aí, cara. Como assim? Não acredito muito em sorte com oportunidade. Você tava afim do negócio, da carreira. Eu tava com tesão. A oportunidade, você tava com muita vontade. A oportunidade apareceu, cara. A sorte que você tá falando é esse encontro aí desses dois. Não é Eu só um negócio acredito por mais acaso, nisso. né? Eu Senão quem tá acredito mais assistindo nisso. aqui vai achar que é sorte que, tipo, deu sorte. Não, mas peraí, como que é essa sorte? Você estava Exato. afim, você estava dedicado, você estava preparado e a oportunidade apareceu, não é isso? Não, totalmente, Pois cara. é. Eu acho que Mereceu, então. ainda bem que você falou isso, porque a gente fica meio assim, né? Porque, às vezes, fala, pô, cara, mas eu não acredito muito em sorte, cara, desculpa. É igual quando você vai fazer vestibular, você fica estudando 4 anos, aí tem lá a placa do patrocinador do vestibular, boa sorte. Ah, cara, não, né? Então, o que eu acho, Felipe, aqui, o problema é que as pessoas acham que a sorte é um negócio que ele é estático e único, né? Ele está parado em algum Totalmente. lugar e é só se você se deparar com aquele lugar, com Você aquele tem que momento. encontrar. E não é. Se você se deparar com o momento, mas não estiver preparado, não vai ter conexão do momento com o seu preparo. Exatamente. E aí a sorte não vai Exatamente. existir. Então ela só vai Exatamente, você existir falou se. tudo. A sorte só vai existir se tiver o encontro do seu preparo com o momento. Que aí sim existe a sorte. Então você Perfeito. mais do que mereceu. É isso. Obrigado, cara. Eu acho assim que realmente ali eu estava determinado, Sim. em conseguir uma vaga e me entrar para aquele mundo maluco. Antigamente, gente, não existia Pinterest, né? Não, não tinha nada. Tinha livros, e os livros era tudo livro importado, custava uma fortuna, e a É, nossa agência estava cheia de livro. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero morar aqui dentro. Era essa meu desejo, né? sim, Tesão sim, absurdo, assim, de poder ir lá e ficar. E, obviamente, eu acho que isso, quando você está vivendo isso, você acaba transpassando isso, né, para as sim, pessoas, para o sim. ambiente Você onde você está. exala, meu. Sala mesmo. E aí, pra você ter uma ideia, acho que uma curiosidade, eu era tão chato, que eu chegava perto do computador das pessoas, as pessoas ligavam o computador. Porque você ficava Era olhando. terrível. Eu perguntava tudo, Tá, quer saber tudo das que coisas. legal. Teve até o diretor de arte, o Edson Ponioche, de assistir essa nossa entrevista aí, dá um alô para ele, porque ele foi um cara realmente que teve muita paciência comigo, Tá. né? Além do Sérgio, né, também, claro, mas assim, era um cara que via que cara, peraí, você tá um trem desgovernado, deixa eu colocar você no trilho aqui, porque vai Sim, chegar lá, mas calma lá. Então, calma. eu acho que isso foi uma primeira experiência, fiquei lá estagiando 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu já parti já já tinha já uma meta na minha cabeça, que era entrar em um estágio em uma indústria, queria trabalhar em uma indústria, trabalhar com design de produto. Uhum. E aí, fato que eu acabei saindo de lá, né, desse estágio, enfim, portas abertas, até hoje, né, enfim, eu conheço pessoal lá, e eu falei assim, agora eu vou montar meu portfólio. Aí eu montei um portfólio, Quando, assim, quando foi errado. isso, Felipe? Você está falando na linha do tempo, É, em quanto cara, foi tempo, em que ano, quantos 2000, anos você já tinha? Só pra gente entender a sequência, né? Você fez a eu faculdade, estagiei, saiu, foi fazer estágio e. perfeito, foi 2001, de 2000 para 2001 eu entrei na faculdade. Tá, E aí eu fiquei estagiando de 2001 até comecinho de 2003. E aí tá, foi em 2003 que eu entrei nessa empresa, nessa indústria, né? tá. Que é a Bosch Continental, onde ali tinha, basicamente, eles tinham como produtos ali, né?
a linha branca, Tá. tinha até comentado, e dentro dessa linha branca eles faziam refrigeradores, depuradores, fogões, né, tinha toda a linha ali, máquina de lavar, tudo. E aonde ali eu pude aprender, realmente toda a minha base técnica, de produção, o meu entendimento de gestão, né, ou seja, dentro de uma empresa daquele tamanho, multinacional, como que o design se comportava, né, frente aos grandes departamentos que tinha, né, dentro Hum. dessa empresa. Então, ali acho que foi a minha primeira experiência realmente, corporativa em relação à parte de design, né. "Ô, Felipe, não é só você ficar desenhando ali, ilustrando o dia inteiro, não. Você precisa saber apresentar, você precisa saber montar uma apresentação, você precisa saber a hora de falar, a hora de você não falar, a Sim. hora de ouvir". Então isso me ajudou muito. A parte em relação com a engenharia, que a gente trabalha muito próximo, né, em Sim. design e engenharia, e também com fornecedores, né. Acho que foi um grande aprendizado. Aí nisso eu fiquei durante 2 anos lá. Quem me ajudou muito nesse processo todo foi o Marcos Batista, onde, foi todo um processo ali de conhecimento, inclusive ele, há 3 anos atrás foi padrinho do meu casamento também. Então você vê, Caramba, que legal. são coisas muito legais, né, que acontecem. Eu acho que vale a pena também citar, como que eu era dentro da faculdade, né. Então, algum dia esse vídeo também chegar, espero que chegue aí nos universitários, né, para eles entenderem que não é de uma hora para outra, ou seja, aonde que começa sempre, né, fala do famoso network, né, nossa Sim. rede de contato. Cara, é dentro da faculdade com o professor. Para mim Sim. funcionou muito, muito, né. E aí, os grupos, né, que você participa, a gente estava falando de ambiente, né, que uma coisa leva a outra, né. Sim. Então desses grupos aí, cara, isso, para mim fez muita diferença. E o cara que fazia hoje, aliás, que fazia aula lá comigo, aquela época, né, de faculdade, e foi comigo até a final das entrevistas para eu entrar na Bosch Continental, né. Tá. E hoje, amigão meu, e esse cara, né, eu entrei estagiando, depois de um tempo lá na frente, já com o escritório montado, ele era diretor de design da Calloy. E aí o cara me Caramba! contratou, Da o cara Calói me con de bicicletas? Calloy. E aí ele me contratou para fazer as bikes deles e tal, né. Então você vê como uma coisa leva a outra, é muito importante isso. Que E aí eu legal. tive essa experiência, né, de design de produto lá. Aí lá mesmo, na Bosch Continental, eu conheci, o meu ex-sócio, né, o Flávio, e aí ele trabalhava na engenharia, ele era designer, mas ele trabalhava na engenharia, e aí a gente trocava muito o trabalho. Tinha coisa que eu não fazia, e ele fazia, e tinha coisa que ele não fazia, que eu fazia. Sim. E aí a gente parou, olhou um para o outro e falou: "Gente, tem dinheiro, né? Vamos. Ah, vamos montar uma empresa? O que que você acha?", né? E aí muitas das vezes ativado por ele, né? "Pô, cara, vamos montar uma empresa, vamos fazer isso". Eu falei: "Beleza, vamos fazer e tal, isso aqui". Só que a gente foi tocando. Acabei saindo lá da Bosch, que venci o meu estágio. Sim. Na época eles não estavam contratando, né, mas estagiei lá durante 2 anos também até acabar minha faculdade. Estava numa agência de design de embalagem, aonde o diretor do meu primeiro emprego também estava, então, ou seja, ele saiu de lá e me chamou e eu entrei direto. Sim. E aí eu estava lá, tal, e aí chegou uma hora que o Flávio falou assim: "E aí, cara, a gente vai montar a empresa ou não vai?". "Beleza, vamos". Aí a gente começou que às sextas eu ficava até mais tarde nessa agência, e eu comecei a sair mais cedo, né, Pra pra poder poder ir fazer os visitar os trabalhos. clientes. Exato. E aí a gente fechou o trabalho durante 6 meses, mensal, que a gente fala, né. Sim. E aí foi muito legal, porque falei: "Beleza", abriu a janela para a gente poder montar a agência e vamos Sim. cada um sair dos seus empregos. Foi isso que aconteceu. Sexta-feira, a gente fechou esse job. Na terça, eu lembro, acho que eu nunca mais esqueço, era na terça, aí ele me liga, o Flávio: Hã. "Ó, Felipe, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual que Puta, você quer?". começa a ficar ruim, né? Começa a ficar ruim. Ele falou: "Ó, a ruim é que o cliente acabou de cancelar o nosso contrato, já tinha as contas e ele também". Putz, sério, cara? Vocês 2 já tinham pedido as contas? Eu tinha pedido a conta. E aí ele falou: No "Ó, o cliente cancelou". Aí eu falei: "Flávio, mas para, cara, não brinca. aonde tem notícia boa nisso?". É. Ele falou: "A boa é que hoje é o nosso primeiro dia dentro de uma agência de design". Vocês co puta, cara, o cliente, mas ele tinha aí vamos lá, quando a gente é mais novo, tá, a gente não dá importância ou não dá tanta atenção quanto deveria como deveria, pra parte burocrática, né.
contrato, assinatura, na época reconhecimento de firma no cartório e tal. Hoje é tudo É, digital, mas vocês tinham feito isso ou não? Tinha uma cláusula de encerramento? Lázaro, se tinha um Não. contrato, eu não lembro. Entendeu? Ainda mais cláusula de encerramento. Então, assim, essa Puta, foi a nossa primeira experiência, que não caramba. fazer um contrato. Tinha ali um e-mail ou outro que a gente Sim, sim. mandado e tal, mas assim, não tinha, obviamente, isso aí era 2006, né? Então já vão fazer, né, esse ano faz 20 20 anos anos. que aconteceu isso. Então, assim, a gente não tinha, né, ali uma experiência, mas ok, eu acho que isso foi um combustível, né, para a gente ir atrás das coisas, e foi um ano assim maravilhoso, né, de 2006, né, Sim, até 2008. sim. A gente sabe muito bem o que aconteceu em 2008, né? Sim, a crise, É, né? isso. Foi maravilhoso, né? A gente conseguiu se sustentar, juntamos um dinheiro e ficamos de 2008 até 2009 sem entrar R$ 1 na nossa Nossa. conta, por conta da crise mundial, né? Das hipotecas e tal. Então isso Americana. atingiu, exato, atingiu o mundo inteiro, atingiu a gente porque a gente está vinculado diretamente com a indústria. Sim. Mas isso a gente acabou passando, né, por essa crise. Ficamos, depois passamos por a crise de 2016, né, também, foi uma crise do nosso governo aqui. E aí eu acho que, assim, aquilo lá, a gente durou até, assim, deu certo até onde durou. A Foi agência de muito importante. vocês. Isso, exatamente. Ficamos juntos aí 11 anos. Caramba, bastante Então isso tempo. foi uma experiência muito bacana. Ganhamos prêmios internacionais de design também. Que legal, Foram cara. coisas bem legais. Bem legais. A gente, assim, só coisa boa, sabe? Só Uhum. experiência boa que eu lembro. E aí, lógico, depois a nossa cabeça muda, evolui. Eu sou, Sim. de novo, eu sou curioso, por natureza, né? E aí eu acabei ali estudando outras coisas, querendo implementar outras atividades dentro da agência. E aí ele estava com outros tipos de pensamento, outras diretrizes, enfim, eu acho que isso, Cada com um a teve vida, uma visão diferente do que queria cada um dali teve uma pra visão frente, né? diferente. Exato, né? E aí foi onde eu acabei fundando a Criategia Design, Aí vocês se aonde a gente separaram, então. incorporou. Acabou Cada um foi pra um lado. Uhum. separando. Aí foi onde eu fundei a Criategia Design, e aonde hoje a gente trabalha, né, ali basicamente ali produto, a gente faz branding também, a gente trabalha também com a parte de inovação dentro das empresas. Então, assim, basicamente um resumão, acho que basicamente essa é a nossa trajetória. Então, 90% da sua trajetória foi como um empreendedor, né? Como Dono de empreendedor, agência. Lázaro, como Legal. empreendedor. Tá. Fundamos a empresa em 2007, né? Aham. Até então, estamos nessa batalha incessante de que é ser um empreendedor no Brasil. No Brasil. Engraçado que em todo episódio que tem empreendedor fala a mesma coisa. É isso, é São os isso. desafios, né? Aí, aí a gente precisa de um outro podcast só para falar desses desafios. Ah, beleza. Mas vamos lá, ó. Hoje a Criatege, ela trabalha com design de produto, o que mais? Área de produto, eu comentei que a gente trabalha também com branding, né, que a Branding, gente faz aham. toda a parte de comunicação, não é só logotipo, mas como a empresa se posiciona e pensa, né, Tá, e age dentro do mercado. tá. E a parte de inovação, que a gente faz algumas ativações dentro de empresas, né? E aí a Aham. gente faz com que todos os departamentos entendem, né, se entendam, né, se Se comuniquem e comuniquem. entendem que a inovação a gente faz muito, a gente traz muito da metodologia da IDEO, Hum. que é um escritório fora que tem aqui no Brasil, eles ficam lá no Vale do Silício, onde eles trabalham o famoso design thinking, né? Sim, Já em algum momento ouviu. Só que já aí a ouvi. gente trabalha com as nossas metodologias próprias, Hum. né, adaptadas para o nosso universo, do nosso mercado, Uhum. e também a gente faz ali, entende que aplicando essa metodologia, a gente deixa o usuário, né, que é ali o centro das coisas, no centro das decisões, né? Sim. Então, falando um pouquinho de empresa e de cliente também, já indo para essa parte, a gente entende que hoje 80% das empresas, quase 90% das empresas da vamos dizer, elas trabalham olhando para o concorrente. Tá. Não trabalham olhando para quem. Pra quem. Ah, excelente isso, hein, cara? Excelente essa visão, porque é, a gente está muito acostumado a ver as empresas copiarem preço, copiarem produto, copiarem as Estratégia. coisas, a estratégia.
mas sempre pensando no concorrente. Sim, Uma coisa é olhar para a concorrência e ver o que estão fazendo, ok? A outra é pegar exatamente o que estão fazendo e replicar. Dependendo do que a empresa quer e o mercado que quer atingir, tá totalmente desalinhado, né? Isso. Vocês ajudam nessa parte, é isso ou não? a gente ajuda porque muito cliente que chega até a gente, Lázaro, assim, que, vamos supor, vamos pegar um exemplo de embalagem. Ah, Felipe, eu preciso mudar a minha embalagem. Tá, ok. Mudar a minha embalagem é um campo muito amplo, né? Sim. Eu posso mudar o desenho dessa embalagem, que é shape, né? Uhum. No nosso linguajar aqui, que é o design estrutural dessa embalagem, Uhum. ou a parte de rotulagem, Hum. né, dessa embalagem. Só que a gente vê que às vezes precisa mudar. Essa é uma das perguntas que a gente faz, né? E aí essa pergunta vem, só que de uma maneira, lembra aquela primeira pergunta? O meu primeiro cliente, quando eu tinha 18 anos, fez para mim, mas por que Lembro. você está fazendo Por isso? que você fez esse desenho? Por que você fez isso? Exato. É uma pergunta que eu volto para o cliente. E muitos não sabem por quê. Porque não tem embasamento, não tem fundamentação e não tem um norte, uma direção. Não sabe para onde ir. Ele só sabe que o concorrente dele está aqui do lado, está fazendo um produto até pior que o dele, Sim, só que está vendendo mais caro que o dele, está lucrando e ele não. Por sim. quê? Ele acha Né? que é o Então, desenho do produto. ele acha que é o desenho. Pode ser até o desenho. Sim. É uma porcentagem da jornada da estratégia que a gente vai bolar para Tem ele. que Entendeu? validar e não ficar no achismo, né? Exato, exatamente. Então, assim, a gente pode ajudá-lo mostrando o que é o mercado hoje. Olha, é o seguinte, dentro desse cenário que você tem hoje, aonde você está? Ó, Tá, você está situado aqui, com diversas ferramentas que a gente aplica. Ó, tá. o gap, né, a brecha que você tem para poder evoluir, a gente vai achar, mas hoje você está posicionado aqui. Com esse posicionamento, ok. Então, assim, quais são, né, as oportunidades que a gente pode encontrar através de um mapa que a gente faz, a gente chama de mapa de necessidades, né? Tá. Aonde a gente encontra ali, né, algumas oportunidades que os outros concorrentes não estão Explorando. trabalhando. E, Uhum. exato, né, explorando. Isso muitas das vezes assusta um pouco o cliente porque ele tem que ir contra o que o concorrente dele está fazendo. Como assim? Entendeu? Contra. Então, por exemplo, o concorrente hoje ele está muito focado na guerra de atributos. Certo. Né? Então, eu vou dar um exemplo com o celular que aconteceu há anos atrás aí. O principal atributo que tinha dentro de um celular há anos atrás era o quê? Você lembra? Assim, mais ou menos ou não? Um atributo que tinha dentro de um celular, É, há uns 15 anos a atrás. capacidade da bateria? Isso, Lázaro. E a É. gente nem combinou isso, hein? Não. Não combinamos. Era É. exatamente isso aí, cara. Qual era o próximo lançamento que a bateria ia durar mais. Dura mais? Agora, se você pegar e ler o livro do nosso famoso digníssimo saudoso Steve Jobs, Aham. né? Ele chegou em 2006, no lançamento do iPhone, que iria lançar em 2007, e o engenheiro entrou dentro da sala dele e falou assim: Steve, é o seguinte, a gente não vai poder lançar. Hum, Ué, mas por quê? Ele falou: porque a bateria só está durando 3 horas. tá. Aí ele falou: é exatamente por isso que a gente vai lançar. Ô, louco. Não é muito doido isso? Contra-intuitivo isso. Total, total. Por quê? Porque o engenheiro, a equipe dele inteira, estava o quê? Focada na guerra de atributo. Tá errado? Tá, é um posicionamento. Mas isso não é consistente. Tá. Não é consistente. Não é, porque você Eu tem não que tenho estar como sempre segurar preocupado, né? isso. Exato. Eu tenho que sempre estar olhando o que o meu concorrente está fazendo para tentar fazer igual ou melhor que ele. Mas assim, quem disse que está no caminho certo? É, Esse é o assim, ponto. basicamente tá sempre atrás de alguém. Sempre atrás de alguém. Sempre correndo atrás do rabo. Exato. Então, assim, quando o Steve fala isso, vamos lançar mesmo assim, ele fala, tá bom, então a partir disso, a gente vai criar uma campanha onde a gente vai encarar que o celular é um bichinho de estimação, tem que alimentar de 3 em 3 horas. É isso, é inverter a ordem de pensamento de quem vai consumir. Né? É fácil Caramba. fazer isso? Não é. Né? É desafiador? Muito. Vai contra toda. Sim, Falou, é totalmente contra. sim. Então, é isso que às vezes eu levo, logicamente, cabidas as proporções, para os nossos clientes, ou seja, fazer ele pensar também. É porque, Tá. lógico, a gente quer vender, lógico, a gente quer fazer design de produto, design de embalagem, a gente quer fazer marca, Uhum. mas, assim, é preciso fazer, existem fases. Tá. Às vezes o cliente chega super imaturo, né, querendo fazer um design de embalagem, porque viu que o concorrente ou de outro país
vai chegar e falar, cara, eu preciso combater esse cara aí. Tá, Ele, na verdade, não tá muito preocupado, entendeu? tá. Então é isso que a gente então, por exemplo, é um exemplo que a gente sempre dá nesse caso, assim, para resumir, era em relação à Kita, né, que chegou aqui no Brasil, que é uma chinesa gigante chegando aqui no Brasil. O Kita? iFood chama Kita. Hã. Ela é um concorrente do iFood, Ah, tá. concorrente do iFood. Hum. E o iFood, ele falou assim: "Tá bom, beleza, pode vir", porque ele tá tão estabelecido, o posicionamento dele tá tão certo, Hum. ele sabe exatamente para onde que ele vai, que, cara, tá legal, Não vai tá chegar nem aí mais para um os outros, concorrente, né? bom, Tá que seguro. bom que vai chegar, exato, entendeu. Então ele não tá tentando ali copiar uma estratégia ou preocupado nesse sentido, né. Tá. Já estava cercando, por quê? Porque existe uma estratégia bem ali estabelecida, sabe. Certo. Então isso a gente ajuda bastante os clientes. Quando você fala de estratégia e esse estudo e tudo mais, o que eu estou pensando é o seguinte, vamos lá. Então você Uhum. trabalha aqui, ó, tá aqui, ó. Design de produto, design de embalagem, criação de logotipo, identidade visual, né? Eu acho que tem muita gente que não dá valor para isso aqui. Eu vejo muito cliente meu que não, na verdade assim, não entende, não dá importância, acha que não precisa, né? Que é você criar um logotipo, ok, tem todo um porquê por trás, que é só aquele o íconezinho ou a marca, né, com o símbolo. E aí quando fala de identidade visual é toda a cara que a empresa vai ter, é toda a cara visual, né, que a empresa vai ter para o mercado. Perfeito. Conectando isso com branding, que é trabalho de marca, hoje fala muito de branding no mercado. Mas o Uhum. branding, cara, a gente sabe que ele é um negócio muito amplo, tem várias formas de falar de branding. Dentro do que você faz, qual é a importância de trabalhar o branding quando a gente fala de design? Que é o que Ótima você. pergunta, Design junto com o produto ali. ótima pergunta que você falou. Eh, Sempre quando eu falo de branding, sempre gosto da analogia de um iceberg, De um tá. iceberg. Um iceberg, Hã, tá. O iceberg, o que que a gente vê quando a gente está olhando, para o Só o iceberg? topo, né? Só aquele topinho. Só que assim, a gente sabe que embaixo do mar tem toda uma estrutura enorme, Sim. gigante, sustenta tudo aquilo. hã, Esse é o branding, tá. entende? Então, Então assim, é muito mais sobre aquilo que as pessoas não veem do que aquilo que elas conseguem enxergar, entende? Então, por exemplo, quando eu falo de logotipo, igual você deu o exemplo, logotipo, quando você falou de identidade visual, é tudo aquilo que fica para fora da empresa, que é o que as né? pessoas veem. É que as pessoas basicamente veem, exato, né? O branding, ele é como que a pessoa, como que a empresa pensa, basicamente, Tá, entende? Então, tá. assim, desde essência, valores, não é só missão, são São valores, missão, visão, não é só isso. valores, todo o Isso. conjunto. Toda a parte de propósito também, né, então a gente fala isso, né, para as empresas. Quando a gente quer trabalhar a parte da essência da empresa, a gente faz uma pergunta que mexe muito com as pessoas até hoje, né, que é a pergunta que a gente faz: por que que a sua empresa existe, Tá. né? Se a sua empresa acabasse hoje, que falta que ela faria para o mercado? Sim. Então, para isso, a gente também precisa se olhar, né, olhar para nós, no sentido do que, se, por exemplo, hoje o Lázaro não existisse, falta que o Lázaro faria Sim. dentro do ciclo familiar Sim. dele, entende? Então, assim, é uma pergunta forte, é uma pergunta, um pouco, complexa, né, de ser respondida em uma resposta só, né, e sabe, tem vários fatores aí, mas é S- o tipo de pergunta que a gente faz, Vou dar um exemplo. Me veja se está correto a sensação que dá. sabe? Se não existisse mais a Apple hoje, Isso, né? Não tem mais iPhone. Não vai ser mais lançado iPhone, não vai ter mais Mac, não tem mais nada. A marca não vai mais produzir. Como que o isso, mercado vai sentir, né? Seria isso? exatamente. Exato, exato. Porque fazer celular pelo celular, tem a Tem um Samsung monte. aí que É, quebra o pau, entendeu? A gente sabe que Samsung, tecnicamente, racionalmente, ela é melhor do que a Apple, sim. óbvio que é. Só que o que que a Apple trabalha? A nossa cabeça. Sim. Isso, meu amigo. Aí quando a gente vai para aspectos emocionais, já começa a ir para a essência, depois de essência a gente começa a ir para valores, e Sim. aí é inegociável. O Sim. seu valor como pessoa,
como pai de família, sim, são valores inegociáveis. sim. Inclusive, hoje a gente tem visto muitas empresas colocando pessoas nas redes sociais, né? Colocando seres humanos para representar a marca. Ou seja, antigamente era só a empresa. Hoje é a empresa, mas as pessoas não estão mais só por trás. Elas estão colocando a cara no mercado. E o fato delas colocarem a cara no mercado justamente para criar uma conexão com o público. Se a empresa tem uma identidade, tem seus valores, sua missão, seus valores, é, enfim, o que ela pensa, as suas verdades, né? E ela quer colocar isso para o mercado através das pessoas, ela vai ter a cultura também internamente, ela tem maior chance, aliás, e transmitindo isso na marca, nos produtos, ela tem uma maior chance de criar conexão com o público. Total, total. Isso que você falou é muito importante e para a gente aqui é como se fosse um mantra, tá? Tá, Então, assim, não adianta a gente trabalhar, a gente sempre assimila, né? Porque a gente tem um viés aqui que a gente trabalha bastante também com a parte de neurobranding, tá. né? Neuromarketing. Então, assim, é um mundo absurdo que eu gosto de estudar. E aí a Uhum. gente entende que dentro desse ciclo todo que você falou, não tem como a gente fazer um produto bonitinho, entre aspas, Sim, ou um produto eficaz que seja, né? Mas na hora que eu precisar de uma informação ou de uma indicação ou der algum tipo de problema, porque vai dar, porque produto sempre dá problema, sim, né? Eu não ter ali uma pessoa para poder falar comigo, para representar sim. todo aquele propósito, toda aquela essência que Que foi você me fez comprar. quando foi comprar, exatamente. Exato, entendeu? Então, assim, é um ciclo, ele tem que fechar, Tá. tá? Então, assim, é exatamente quando a gente sempre assimila, né? Quando e a gente assimila muito marca a pessoas, a gente, nós aqui, né? Nós somos marcas, né? Sim, A gente trabalha ali com um branding, ou seja, você pode estar com a roupa mais linda, maravilhosa, mas na hora que você começa a falar, né, se você não tiver um conteúdo, você não sustenta sim. aquela roupa bonita, Tá aquele relógio desalinhado. bonito que você tem, Sim, tá? Entendeu? Então, o que eu vejo isso muito acontecer é exatamente isso no mercado hoje, né. Então, ou seja, a pessoa chega, às vezes, com uma ideia super bacana, tem um propósito lindo, maravilhoso, só que o produto não está alinhado com esse propósito. E ao perfeito. contrário também. Se a empresa está na guerra de atributos só, ela chega com um produto maravilhoso, só que ela não consegue sustentar. Porque é caro, fica caro para ela. Exato, porque não tem uma rede de apoio atrás, entendeu? Tá. Então, é essa visão, quando o cliente chega até nós, a gente consegue extrair dele um questionário, a gente chama muito de rebriefing, né? Quando a gente recebe essa demanda do cliente, a gente volta para ele com uma série de perguntas e ali a gente consegue determinar se ele está alinhado com aquilo que ele está fazendo. Entendeu? Perfeito. Vocês dão esse direcionamento pro cliente. A gente dá, muitas das vezes, esse diagnóstico é dado até meio que naturalmente, empiricamente. Às vezes o cliente chega pedindo um orçamento para a gente de alguma coisa, e ele fala assim, Felipe, daqui 2 meses eu volto a falar com você, porque eu não estou preparado para falar com você ainda. Hum, Entende? Por tá. que isso? Porque às vezes ele começa um trabalho, isso acontecia lá no início do nosso escritório, né? Lá em meados de 2008, né? Vai Hum, fazer quase 20 anos aí. É, quando cliente chegava para a gente, olha, preciso fazer um design de produto. Eu já saía fazendo. Que é o produto, que eu queria fazer o produto, porque o cara já chegou com uma demanda. Só que muitas vezes o que acontecia? Esse produto não era lançado. sim, Ou seja, eu fazia, entregava, ganhava, pagava tudo bonitinho, só que o produto não ia para frente, ele não era produzido, né? Aí a gente começou a entender, mas por que não é produzido? Por quê? Porque a maneira de como que a gente elaborou o produto ficou muito caro para a gente produzir naquele momento. tá. Entendi. Então, esse tipo de alinhamento, a gente precisa entender assim, primeira coisa que a gente faz, se o cliente vem com uma ideia, eu quero fazer um produto X, tá bom. Cliente, é o seguinte, você tem estrutura fabril para poder desenvolver isso aqui? Ah, não tenho. Você tem algum fornecedor na China ou qualquer outro lugar do mundo para poder fazer esse tipo de produto que você está querendo? Não, não tem. Falei, então, vamos esperar um pouquinho, vamos junto, a gente pode ajudar você, não tem problema. Mas desenvolver o produto agora não é a hora. Entendi. Entendeu? Então, assim, saber lidar com isso foi os grandes aprendizados que a gente teve.
Porque é que eu acho que assim, o mercado está muito acostumado a comprar baseado no preço. Tem gente que confunde o trabalho de vocês, né? Claro. Ele acha que Uhum. vocês simplesmente. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas é o que eu vejo. É, as empresas elas querem uma arte bonitinha, um cartão de visita bonitinho, um material gráfico bonitinho, um anúncio bonitinho, mas não pensa no todo. E o trabalho, pelo que você está me falando, vai muito, mas muito além do que só Tá. uma arte. Exato. Lázaro, olha, perfeito isso que você está falando e que você está levantando, porque essa é uma das coisas que a gente mais fala. Uma das coisas que eu posso falar de 100% do nosso trabalho, 2% é arte. Tá. O resto é entendendo o posicionamento do cliente, é fazendo a reunião com ele, com o fornecedor dele, tentando encontrar a melhor relação custo-benefício para ele, melhor Sim. posicionamento em relação àquele custo. Perfeito. Então, a gente vem trabalhando isso com ele. E aí, assim, você acha que designer não faz reunião com equipe de venda? Faz pra caceta. Faz também? Faz reunião com a equipe de venda, faz reunião com o representante, com a parte comercial, com a logística. Cara, eu vou começar, vou fazer o seguinte, vou trazer você para as minhas palestras, para os meus treinamentos, para você Deve. dar uma palhinha na empresa e de repente fazer uma A gente parceria, fala, fazer um trabalho. não, É, cara, você pode contar comigo. Perfeito, vai ser um legal. prazer. E é o que eu sempre falo, né? O Sim, designer em si, trabalha de modo transversal dentro do mercado. tá. A partir do momento que você está falando com o board da empresa, com o CEO, entendendo ali estratégia de posicionamento para daqui 5, 10 anos, onde que eu vou estar, onde que eu quero Sim, já estar pensando lá na frente, lá na frente, eu tenho que entender como que o meu produto, como o cara lá no chão de fábrica está parafusando o meu produto. tá. Então, porque eu estou vendo o que aquele redução de custo, não precisa daquele parafuso. Tem uma outra possibilidade que eu posso criar dentro desse produto que eu elimine processo. Tá. E aí, quando eu falo de indústria, quando você está eliminando o processo, deixando o processo mais rápido, eu estou vendo lucro. Entendeu? Perfeito, cara. Perfeito. É, das coisas que a gente tinha conversado aqui para trazer, acho que esse ponto ele é extremamente importante, né? As empresas se preocuparem em ter uma identidade visual, uma identidade para transmitir isso para o mercado, de acordo com o posicionamento que ela quer ser percebida, ser vista, né? Que ela quer transmitir, alinhado com os valores, com a missão, como ela quer crescer. Caramba, mas, por exemplo, hoje a gente tem a inteligência artificial. Tá? Qual que está sendo o desafio? Como que o mercado está pensando? Se eu perguntar do jeito certo. Como que o mercado tá usando a inteligência artificial na dosagem correta Pô, com a questão da identidade visual e o desenvolvimento estratégico da marca e do produto para o mercado? Como está sendo essa relação do uso da inteligência artificial nesse sentido? Porque você jogou no chat GPT, em alguma outra, você digitou lá, ele faz. uhum, Não é isso. Vou jogar como advogado diabo aqui agora. Vou jogar porque eu claro. quero entender, né? Quem está assistindo. Ah, mas isso aí eu jogo lá no chat GPT. Tem um cara lá na internet que fala que dá 2 cliques e cria tudo com IA. Claro. E aí? E aí a gente joga a consistência e o propósito de lado. Vamos voltar. Então, Tá. respondendo, eu acho que é isso, né? Comentou. Agora, como dosar, né? Então, isso é uma coisa, é uma pergunta muito importante até para os nossos processos internos, né? A Hum, inteligência artificial, a gente sempre imagina, quando você fala no nosso segmento de design, né? Tendo essa visão que você tem, e eu acho que é uma das visões, está correto, que é a ideia do materializar. tá. Ah, eu tenho um logotipo, preciso fazer, beleza, vai lá e faça assim, olha, vai chamar Lázaro Enterprise. Tá bom, beleza, aí eu vou lá digito, vou fazer um logo maravilhoso, vai fazer cartão de visita, vai fazer papelaria, faz até o site se você quiser, faz tudo, Tá. né? Só que o ponto é assim, essa é a parte da materialidade da coisa. O que a gente vê. Então, exatamente, é o que vocês estão vendo. Por trás disso, tem o quê? Tem um prompt. Preciso alimentar, preciso treinar essa inteligência artificial para Sim. poder desenvolver isso. Sim. Se eu chego lá e falo para fazer um logotipo, ele vai pegar, tem hoje no mundo,
sobre logotipos e vai fazer um logotipo para você. Frio. Chegar frio, exato. Se chegar um Lázaro 2, para poder chegar lá e digitar as mesmas coisas, vai fazer outro logotipo com a outra ideia, com outra cor e tal, tudo mais. Então, ou seja, aqui, esse ciclo, ele pode ser sem fim. Uhum. Como que a gente consegue dosar? A gente colocando a inteligência artificial em algumas fases do nosso processo. Então, Tá. assim, tem a fase do diagnóstico, tem a fase da nossa pesquisa. Lembra que eu falei que quando eu era lá estagiário, que eu ficava maluco nos livros de design, tá, que eu via aquilo Lembro. maluco e tal? Hoje em dia, a inteligência artificial pode te trazer e resumir isso de uma forma muito mais rápida, Até né? ajudar a lembrar de alguns conceitos, coisas que Ajuda a tem nos lembrar, ela livros. faz o que você quiser. Você cria ali os seus agentes, faz o que você quiser. Tá. Só que eu vejo como a gente consegue colocar isso, inteligência artificial, no nosso processo. Fazendo o nosso trabalho, não vou conseguir passar uma profundidade, não vou conseguir Entendi. passar uma consistência Não tem para o meu essência. cliente. Não tem, não tem, Perfeito. entendeu? Então, Tá. isso é uma das coisas. Outro ponto que também eu acho que é importante levantar, que é o pós. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma imagem, a gente pode criar uma imagem para um cliente de uma embalagem? Podemos. Sim. Eu quero uma avelã junto com morango no splash de chocolate. Ela vai criar, fica legal? Fica ótimo, né? Uhum. Só que aí a hora que eu pego aquela imagem, né, e jogo na minha embalagem, ela é de quem? Então esse é um outro desafio. Quem que é aquela imagem? Tá. Entendeu? É minha? A autoria, né? Exato. É minha como escritório de design? É do cliente? Não sei, porque ela é free, graça. Sim. Então, assim, é do cliente? É Não é minha? exclusivo. É exclusivo, entendeu? Perfeito. Então, assim, existem algumas empresas, a gente não proíbe, né, Tá. mas a gente levanta todos esses prós e contras. Isso está sendo, hoje, escritório de advocacia. Quem estiver assistindo aqui a gente, tiver um escritório de advocacia, ou você entrevistar, acho que é pauta, né, para você poder discutir. O cara que hoje for especialista nisso e encontrar uma oportunidade, a empresa dele vai voar. Entendi. E não tem, aonde a gente procura não tem, a gente tem o nosso jurídico, que é o escritório, que trabalha com a gente, e ele fala, Felipe, a gente pode se precaver isso em contrato, não existe nada que a gente pode se proteger, assim, algo, uma lei, né, no caso, não Sim. existe. Mas a gente pode colocar ali as cláusulas e tal, tudo mais, a gente entender. Então, assim, esses são os nossos desafios hoje, né? Agora, um grande desafio, agora, voltando um pouquinho, é a própria universidade. Eu leciono também em faculdade, já tem Você dá já aula em faculdade. dou aula em faculdade também, tem 18 anos que eu dou aula. Tá. E aí você imagina, hoje tem alguns alunos que chegam para mim e falam assim, Felipe, eu vou fazer essa modelagem em 3D, inteligência artificial, tá bom? Eu falo, depende. Você já sabe modelar? Né? Sim. Você sabe pegar um produto e entender como que funciona aquela superfície A, B ou C? Porque se você não entender isso de processo, vai virar refém de uma, de É. uma, de uma Não inteligência. vai ter autonomia para corrigir, para Nada, mudar, para entendi. nada. Se o cliente pedir aquele arquivo para ele poder produzir ou imprimir aquele arquivo no 3D, o que a gente Sim. faz muito hoje, você não vai ter. Tá. Né? Então, assim, se você já sabe modelar e você está querendo acelerar, e aí a gente volta de novo em processo. Tá. Se acelerar o seu processo, legal. Agora, não sei fazer, vou Substituir fazer, 100% esquece. não existe. Tá. Talvez para quem não dá valor para a marca, para a própria marca, né? Para quem não se importa com isso, que a gente sabe que Exato. são as empresas que brigam por preço, que dá desconto de qualquer jeito para cliente. Guerra de atributo, exato. A gente Exato. volta Agora, naquele papo que a gente estava. empresas que se valorizam, que sabem criar um diferencial, que sabem que têm a preocupação de serem percebidos por uma empresa de alto valor para os clientes, com certeza Com certeza. eles vão E outra, contratar um serviço como o seu, que são empresas que de fato entendem a importância dessa essência toda transmitida em uma marca, em um produto, em uma embalagem, em toda uma identidade visual. exatamente. Exatamente. Eu queria só pontuar aqui rapidamente um exemplo que teve de uma campanha recente, Hum. né? Foi o Vai Brasa, da Nike, né? Então, acho Sim, que está todo nossa, olha mundo tudo a falando, ver. entendeu? Eu acho que isso é importante porque ali é a materialidade de várias coisinhas que a gente está falando aqui, né? Então, primeiro, para eu fazer um produto, eu preciso entender
daquele produto. Como que eu entendo aquele produto? Estudando. Dar aquele produto, estudando aquele produto, né? Perguntando sobre aquele produto, estando aonde aquele produto está. Estudando mercado. Exato. Então, isso foi uma das coisas. Não é nada sobre a designer, e sim Sim, sobre a marca, sobre a gestão daquilo, sim. né? Como Sobre a o gestão daquele processo para chegar processo. naquela ideia de colocar aquela palavra, Ah, né? exato, naquela narrativa, porque aquilo é uma narrativa, aquilo é É uma branding, narrativa. né? A marca está pensando, está falando com você, Sim, né? Então, ali já teve ali uma grande complexidade, uma dificuldade de que culturalmente aquilo não foi aplicado e nem revisto, né? sim, Agora, teve a propaganda, né, do canarinho dentro de uma gaiola, sim. e que aquilo foi feito por Inteligência artificial. artificial. E a gente, e eu tô falando assim, a gente não é a gente que é profissional do segmento, não. Qualquer pessoa, o olho está cada vez mais treinado Sim, para entender o que que é inteligência artificial e o que não é. Agora, dentro de uma gaiola, tá dentro, tinha ali um canarinho, que é o que aconteceu. sim, O canarinho tinha 3 pernas, sim. Ah, eu nem entendeu? vi. É 3 pernas, cara, 3 pernas. entendeu? Exato, entendeu? Ah, Então, assim, isso se fosse feito sem ser prejudicial, dificilmente seria com 3 pernas. sim, Mas o que não está, o prompt, a pessoa que está ali utilizando, não está preparado para poder usar aquilo, sim. entendeu? Então, Entendi. assim, isso é um case muito claro, né, e com essa materialidade para quem está assistindo a gente aqui, é a importância de utilizar a inteligência artificial com parcimônia, né, entendendo ali aonde que ela pode te ajudar em processo. Entendi. Maravilha. Que papo, hein, cara? Não vai falar para mim que já acabou, né? Cara, a gente tá aqui já no finalizando o episódio, infelizmente, porque a Ótimo, vontade é ficar conversando, porque, papo até bom. porque eu tive uma vez uma agência, né, com um grande amigo meu, mas e esse assunto eu gosto dele, então eu gosto da Claro, profundidade, gosto dessa questão da marca, do brand. Você já fez, uma vez você desenvolveu todo um trabalho em cima de uma marca de um site meu também. sim, a gente Isso tem lembra que mais de trabalhamos 10 juntos. anos já, né? Então, Mas justamente por conta, por confiar no seu trabalho, confiar nessa questão da identidade visual, não, dessa sim, e uma das preocupação com a coisas, marca, no posicionamento. sim, e eu não sei se você lembra, uma das coisas que a gente discutia mais é sobre o porquê que eles, É, é entendeu? isso mesmo. Mais do que um logotipo bonito, um site funcional, eu acho que realmente é porquê daqueles. Sim, Então a gente lembra das nossas conversas que eram bem longas. profundas nesse É, sentido. Exato. Eu é acho que isso tá aí. por aí, né? Legal, cara. Maravilha. Mas, pô, bom papo, bom demais, assim. Muito bom. Me convida, obrigado por ter me convidado aí. Fica sempre à vontade de, enfim, trocar, né, fazer esse bate-papo. Estou aguardando esse convite aí para suas palestras aí. Pode contar comigo também. Maravilha. Já Claro. vamos, assim que a gente fechar aqui, a gente já vamos pensar nas próximas estratégias. Com certeza. Mas eu Tamo junto. gostei muito. Felipe, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, ter participado desse podcast, né, contribuir com o seu conhecimento, passar um pouco da sua trajetória para quem está assistindo. Às vezes as pessoas veem a empresa, a Criateja ou o Felipe Garcia, mas não conhece toda a história, né, por trás, tudo que você aprendeu, se desenvolveu, como você chegou na pessoa e no profissional, na pessoa, no profissional e no negócio que você tem hoje e que você defende. Eu sou um cara super fã do seu trabalho, acompanho Agradeço. e por isso que eu fiz questão de te convidar para esse episódio. Muito obrigado pela sua participação, viu? Ah, imagina que é isso, Lázaro. E eu, né, de novo aí agradeço. Dar os parabéns para você por essa iniciativa nova aí do canal. Eu acho que isso tem que chegar nas pessoas mais, entendeu? Para Sim, as pessoas, as pessoas que estão pensando em abrir empresa, dos desafios. Eu sempre incentivo, apesar de todos os desafios que a gente tem. Eu acho que é um caminho sem volta, é. que a gente tem, né, a gente sabe É disso. difícil, mas não É, esquece, olhar para trás não vai nunca não mais. vai Aí mais. não olha mais para trás. Então, assim, parabéns mesmo aí pela iniciativa. E assim, pessoal que está assistindo aí, recomendo, enfim, não só o segmento de design, mas o Lázaro está aí abordando diversos segmentos aí. Eu acho que, no fim, o objetivo é sempre o mesmo, né? A gente ajudar esse Brasilzão aí que a gente tem, ajudar as pessoas para vir trabalhar com a gente, e, obviamente, conhecer pessoas igual você, né? Pessoas que acreditam no trabalho do empresário e no nosso segmento, como que a gente pode ajudar você.
É isso aí. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. É isso aí. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você se identificou com o conteúdo do Felipe Garcia, tem aqui o Instagram dele, já começa a seguir, curte a postagem dele, dá uma navegada no perfil. No LinkedIn também, se conectem aí pelo LinkedIn. A ideia aqui não é só assistir um episódio, mas fazer parcerias, fazer negócios. Então os canais estão aí. Tem o site também da agência dele, da empresa dele, da Criatégia. Tem outros negócios também. Então, mas você vai começar aí acessando o perfil dele, conhecendo um pouquinho mais dele, se conectando com o Felipe, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.